nós buscamos a Deus e buscando a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz, igreja, quando Jesus chamou os 12 discípulos para engajar no seu ministério, na sua missão, Jesus deixou algo tremendo para eles. Ide, fazer discípulo. A palavra ide quer dizer caminhar. Ide, crescer. A soma de Deus é multiplicar. Deus trabalha na multiplicação. Nós vemos lá no deserto, multiplicou os pães e os peixes. Jesus, nós vemos em toda a Bíblia, Jesus multiplicando. Agora, nessa noite, igreja, o Espírito Santo mostra cada um de nós, através da visão que nós temos, de ganhar alma, cuidar das almas e zelar pelas almas. A mensagem que vai ser essa, é que Jesus traz para nós nessa noite. Eu queria chamar a amada igreja, nós vamos fazer um ciclo aqui em volta dessa mesa. Os irmãos, por gentileza, se puder vir aqui. Nós sabemos quem ama as almas aí. Nós vamos orar por essas almas. Amém? Eu queria pedir às irmãs que puder, amém? Se as irmãs estiverem muito cansadas, trabalhou o dia inteiro, e não puder, fique na fé. Amém? Mas nós vamos fazer um ciclo aqui do lado, e nós vamos orar por essas vidas. Sabe por quê, igreja? Tem vida aqui, que tem mãe que está chorando, tem pai que está gemendo. Qual é o seu pai que não quer ver o seu filho na igreja, tocando instrumentos? Os irmãos sentiram falta de instrumento hoje, porque não deu para nós trazer hoje. Mas eu creio que sexta-feira está aqui em nome de Jesus. Portanto, queria pedir para os Deus, irmão, dê as mãos. Nós vamos orar por essas almas, igreja. Com quem nós estivermos orando por nós. Porque a Bíblia diz, igreja, que Jesus, seu tempo, tinha tempo que ele não tinha nem para se alimentar. Não estou dizendo que nós não devemos deixar de trabalhar, mas o nosso tempo com Deus. Nós vamos orar agora por essas vidas, porque são vidas que necessitam da nossa oração, a oração da igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus forte e poderoso, Deus de misericórdia, meu Deus e meu Pai, mediante, Senhor, a tua palavra, meu Deus amado, Deus de misericórdia, Pai amado, Pai querido, Senhor, meu Deus amado, eis aí essas almas, Senhor, eis aí essas vidas, meu Deus amado, cada alma, cada vida, meu Deus, agora, nesse momento, Jeová, Pai,
Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja, vamos entrar na mensagem. Amém? Abra a sua Santa Bíblia. E Marcos 16. Louvado seja Deus. Marcos 16. Jesus é bom e maravilhoso. Marcos 16, a partir do versículo 9. Marcos 16, a partir do versículo 9. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus, Senhor é Deus, e garante a vitória da igreja. A introdução é assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Marcos, capítulo 16, amém? E o versículo é o 9. A introdução fala assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Diz assim: tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, o qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, e partindo anunciou o que ela tinha estado com ele. Estava triste, chorando. Sabe quem estava triste aqui? Os discípulos. E quando vieram que Jesus vinha, que tinha sido visto por ele, acreditaram, quer dizer, confiaram. Mas o verso 12, Jesus aparece primeiro às mulheres, depois aos discípulos. E depois disso, já se manifestou outra vez em forma. 2 deles, quando ir para o campo, estando voltando, anunciaram um pouco e acreditaram. Embaixo, no 14. Mais tarde, Jesus apareceu por 3 vezes aqui, igreja, ó, 3 vezes, no 9, no 12 e no 14. 3 final dos Deus. Mais tarde, Jesus aparece aos 11. Onde estava Judas? Judas já tinha saído o destino dele. Mais tarde, Jesus aparece aos 11, estando à mesa, lançou o rosto e a incredulidade de algum deles do seu coração, porque acreditaram que tinha visto Jesus ressuscitado. E no 15 fala assim, Jesus falou, disse, olha a ordem de Jesus, disse, ide por todo mundo, está falando com a igreja, pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E ele fala 17, este sinal segue a igreja, crê no nome de Jesus, expulsará os demônios, fala novas línguas, pegará a serpente, se beber alguma coisa fortífera, não farei dando algum mal algum. Porá a mão nos enfermos e curará, e expulsará os demônios. Levante sua Bíblia em nome de Jesus. Glorioso Deus de eterno Pai, meu Deus, fala com a tua igreja, meu Pai. Amém. Depende por gentileza. Glória a Jesus, igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, quando Deus criou os céus e a terra, lá em Gênesis, Deus quando fala assim, façamos o homem a semelhança e imagem de Deus. Deus pega a igreja do pó da terra, Deus cria o homem, sopra nas suas narinas e dá fôlego de vida ao homem. O homem passa a alma vivente. Mas a Bíblia nos diz, igreja, que o demônio chamado Lúcifer, ele era chamado anjo de luz, ele fazia parte de uma hierarquia angelical, regia um exército celestial lá no céu, era o segundo anjo da confiança de Deus. Está em Ezequiel 14, 28, na sua e na minha Bíblia. Ele regia um coral de anjos. Mas a Bíblia nos diz, igreja, que ele quis fazer um trono maior do que Deus. Igreja, ninguém, seres humanos nenhum na terra,
pode ser maior do que Deus. Criou, o próprio Deus criou o diabo, criou o inferno, criou os anjos maus. E a Bíblia diz que Lucifer falou assim: agora é a regente do coral, conhecia todo, até as suas asas saía som bonito, maravilhoso. Os irmãos vê que o diabo dá cada uma melodia satânica aí fora, só Deus, porque ele já tinha esse dom, essa hierarquia. E a Bíblia nos diz que Deus falou para ele que lá em cima não era o lugar dele. Aí ele falou assim: o primeiro ponto, vou sair daqui, vou tentar atormentar alguém. Vou tentar atormentar o homem que Deus criou. Nesse interim, igreja, a Bíblia diz, aleluia, Adão usava 100% da sua inteligência, porque ele deu nome a todos os animais. Todos os animais têm o seu nome. Sim ou não, igreja? Usava 100% da sua inteligência. Mas a Bíblia diz que Deus falou, mesmo Adão usou 100% nome de todos os animais, tem os seus nomes. Aí Deus falou assim: precisa, com todos esses animais, o homem precisa ter a disjuntora. Disjuntora quer dizer auxiliadora. Aí Deus faz cair um sono profundo sobre Adão e tira da sua costela e forma chamada disjuntora, quer dizer auxiliadora. Mas o que é chegar esse texto? Aí o céu falou: eu tenho que derrubar o bem. Aí até nesse interim, igreja, o homem, a mulher, os seus olhos eram fechados para a iniquidade, não tinham os olhos abertos. Mas o diabo tinha sido expulso de lá, ele fica lá no jardim de Éden. Eu tenho que tentar o quê? Eu tenho que tentar tirar a visão. Mas a Bíblia diz que Deus falou: porém, tem algo lá que não pode tocar. O povo colocou o nome de uma maçã, alguma coisa, mas até hoje ninguém descobriu qual a fruta que tinha lá que eles não podiam tocar. Mas a Bíblia diz que Deus falou: não tocai. Aí desobedeceram a Deus, Satanás conseguiu enganar, aí seus olhos foram abertos. Aí eu caí na tarde, Deus falava com o homem: Adão, 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 o nome Adão quer dizer terra, quer dizer barro. Adão, onde tu está? Adão falou: Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi. Onde tu está, Adão? Adão estava escondido. Aí Deus chama: ouvi a voz do Senhor, Deus, se escondi. Aí Deus falou assim: porém, aí Deus tirou o homem de lá e colocou serafim, arcanjo, querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Igreja, esse caminho, sabe quem estava sendo guardado desde o início? O próprio Jesus Cristo. Que a Bíblia fala em Apocalipse: ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Está sendo guardado o caminho da árvore da vida. Aí a Bíblia diz que todos pensaram que era Adão que ia pisar na cabeça da serpente. Aí Deus, a Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, no início. Aí aconteceu, um foi pastor de ovelha, outro foi lavrador. Primeiro homicídio na terra que ele descreve de Gênesis. Aí acontece aquele episódio todo, a Bíblia diz que Caim se levanta contra Abel, e depois com medo suicida ele foge, e Deus coloca um sinal sobre Caim. A Bíblia não descreve qual foi o sinal que ele tinha na sua testa, e ele foge para a banda do Oriente, e lá ele constrói família, ele edifica uma cidade. Igreja, a gente vê que a Bíblia Sagrada começa a nos mostrar a direcionada do homem e o caminho que Satanás trajou para destruir o homem, destruir a humanidade. Mas nós vemos que a Bíblia Sagrada começa a nos mostrar aqui que pensou que era Adão, que ia pisar a cabeça da serpente. Pensaram que ia ser Noé, que ia ser Abraão, que ia ser Moisés, um dos homens muito usados no Antigo Testamento, por Deus levantou ele poderosamente, igreja, para arrancar o povo hebreu lá do Egito, que estava escravizado 430 anos, veio um tal do Ramsés, que era neto de Faraó, que o povo estava escravizado. E a Bíblia diz que pensaram que era Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. Aquela criança que foi num cesto no rio Nilo, o coração de Faraó, ela deixa até o Nilo para se banhar, ela usava um lençol em forma de um cobertor, ela vai até o Nilo, encontra aquela criança chorando no cesto, pega aquela criança, leva para a casa de Faraó.
o qual Moisés fez nascer dos egípcios. Segundo a história, Moisés foi um dos juízes de Israel, mas só que ele tinha uma pequena deficiência, que ele era gago. E Moisés, com 40 anos de idade, Deus fala com ele atrás do Monte Horebe. Deus fala a Moisés: eu tenho chamado contigo, homem. Igreja, a palavra de Deus não muda. Nós possamos mudar, mas o que Deus prometeu não vai mudar, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Deus fala com Moisés. Esse 33, 18, quando Moisés roga um pedido que ele faz com Deus, ele começa a dialogar com Deus, ele começa a falar com Deus, e Deus fala: homem, ele fala a Deus: rogo que me mostre a sua glória. Aí Deus falou: eu tenho chamado contigo, vai lá e fala com Ramsés, aleluia, porque Deus falou que ia libertar o povo de lá. Igreja, era a segunda história, era mais de 600 mil pessoas naquela época, era muita gente, mas Deus falou para mim: vai e fala com ele. E muitas vezes, querida igreja, Deus tem falado conosco sobre o chamado que Deus tem para com a nossa vida. Aí nós paramos ali, começamos a olhar para que Deus, de que forma vai ser a minha vida. Chegamos num ponto, aí Moisés falou: Deus, eu sou gago, homem de lábios pesados. Aí Deus falou: Moisés, não foi Deus que fez a boca para falar? Não foi Deus que fez o ouvido para ouvir a voz de Deus? Não foi Deus que soprou nossas narinas, nosso nariz, aleluia, e nós passamos alma vivente? Não foi Deus que colocou dentro da nossa mente a sabedoria do Espírito Santo? Não foi Deus quem criou o coração em nós? Não foi Deus quem criou os pés, as pernas, os lábios? Foi Deus quem colocou os membros do nosso corpo para nós exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus? É a pergunta que Deus faz para nós nessa noite, igreja. E a Bíblia diz ali que Moisés desce e fala com o Faraó: Faraó, Deus falou que tem que libertar o povo. Aí Faraó: assim, não vou deixar. E nós vemos, igreja, que no reino espiritual hoje em dia há uma batalha espiritual. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Começamos a falar: vou matar os últimos dias agora. E Deus falou que a terra de Isaías, ela começa a cambalear como bêbado. Nós vemos aqui a igreja que pensou Moisés conhecido como Deus dos Hebreus, pensaram que era ele, mas resumindo, aí ele passa, Josué, passa aquela grande unção para Josué que Deus mandou colocar, uns de 70 anciãos para ajudar essa obra, aleluia, e Deus levanta Josué e Caleb para entrar na terra, que lá tinha homens bravos, violentos, segundo a história bíblica, homens feroz, e Deus falou: você vai entrar naquela terra. Aí o Espírito de Deus é sobre Josué, ele entra na terra, igreja, aleluia. A mesma coisa nós, igreja, para nós adquirirmos da parte de Deus, para nós morarmos no céu, igreja, é com muito esforço, é com muita batalha, é com muita peleja. Para nós morarmos no céu, igreja, é necessariamente que nós começamos a partir de hoje levar a nossa mente ao preço de sangue de cruz lá no Calvário, ter a minha vida e ter a sua vida. Aí nosso Deus se levantando o profeta, aí vai passando Gideon, passa um homem chamado Sansão, segundo a história que é Sansão, o homem mais forte do Antigo Testamento, o homem que tinha um som do Espírito Santo, ele corria até 60 quilômetros, imagina só o homem correr, ele tinha força do Espírito Santo, e ele tinha um segredo muito grande na vida que não podia ser revelada, aleluia, ele ia para a batalha e Deus derrotava os filisteus através da unção do Espírito Santo que estava na vida dele, aleluia, pensou que era ele, mas depois de um tempo esse homem fracassou na escala espiritual, Deus levanta outro, aleluia, Deus pega, levanta Neemias, aleluia, Sinaqueribe tinha invadido Judá, tinha destruído Judá. Aí Deus fala com Neemias. A Bíblia diz que Neemias, igreja, com a mão ele levantava os muros e com outra ele segurava a espada, que é a palavra de Deus, igreja. O crente, quando ele tem um som do Espírito Santo, o inferno que possa amarrar o que Deus colocou na minha vida e na sua vida, porque foi o Espírito de Deus. E a Bíblia diz
diz, aleluia, que Neemias ele começou a edificar os muros, ele começou a levantar os tijolos, porque Senaqueribe ele tinha destruído. Igreja, olhando para a nossa vida espiritual, Jesus pergunta para nós nessa noite, como é que está a nossa vida espiritual diante de Deus? Jesus fala para o irmão José e para a igreja, como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a estrutura espiritual da nossa vida? Como é que está o nosso dialeto com Deus? Como é que está a nossa oração com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Deus chamou nós para fazer diferença. Jesus chamou nós para ser vencedor. Glória a Deus. Obrigado. E nós olhamos só o barco. O barco está sobre as águas. Aí nós olhamos só para a tempestade que está sobre a terra. Começamos para a catástrofe que está na terra. Começamos a olhar para Ezequiel 37. Não devemos seguir aquele exemplo de Ezequiel 37. Devemos seguir o exemplo do Atalaia. Que ele foi homem, profetiza, não vai dar certo e vai entrar vida. Igreja, quantos cristãos estão no vale de ossos secos? Nós estamos na posição do vale de ossos secos ou estamos na posição do Atalaia? Glória a Deus. O profeta Ezequiel está na posição de Atalaia. Ele está na posição de vaso. Ele está na posição de profeta. Aleluia! Igreja, Deus chamou nós na posição de profeta e profetiza. Aonde que está o ofício que Deus colocou na tua vida e na minha vida? Aonde que está o ofício que Deus entregou nas tuas mãos? A Bíblia diz que passa o tempo, Deus levanta quem? Deus levanta Elias, um grande homem da cidade de Gileade. Ali aparece